O que é que tu fizeste para ter câncer? Falando do IPO, é muito boa a tratar a doença, não é tão boa a tratar o doente. Existe na história o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu costumo dizer antes do cancro e depois do cancro. Tu nunca estás preparado para receber um diagnóstico com 34 anos e ser saudável. E chegares a casa, comunicar à família que tens um cancro. O teu mundo sabe. Eu digo, Pedro, esquece o desporto, não estragues o que tens, reserva-te a caminhar junto ao rio e, portanto, a tua vida mudou. Mandaste foto ao médico? Não, Olha, agora vamos voltar. E agora não vamos desistir. E agora vamos acreditar. E agora tens que fazer o teu trabalho. Ninguém vai fazê-lo por ti. Entre a cirurgia e a rádio, eu já fazia DTT. Contra todas as recomendações médicas. Quis começar, não sabia se ia acabar. E é isso que a gente tem que fazer, é sair do sofá, fazer o saco e ir reunir toda a gente que me lembrava e que me fazia sentir bem ao meu pé, e cheguei a meter 60 pessoas na minha casa, no dia dos meus anos, sem saber o que é que ia ser o dia seguinte. Por mais fortes que sejamos, por mais preparados ou a prever que algo de mal iria acontecer, tu nunca estás preparado para isso. E depois quem está à tua volta também sofre muito. Tu falavas da radioterapia como tentar matar mosquitos com uma metralhadora. Eu costumava dizer que fazia concorrência aos senhores de idade lá da zona onde moro, na farmácia. não me apetece ir ao ginásio. Treinas em casa, só precisas de ti de 2 metros de chão. Mas eu não tenho material nenhum. Nem é preciso, treinos com peso de corpo incluídos. Pá, mas estou sem tempo. O dia vai ser caótico. Tenho treinos de 20 minutos, rápidos e eficazes. É o tempo de fazer scroll. E depois faço hoje e nunca mais toco nisto. Tens acompanhamento e plano semanal, não andas à toa. Mas eu nem sei se estou a fazer os exercícios bem. Tens vídeos explicativos de todos os exercícios. Além disso, vais sempre receber o feedback da coach. Mas eu sou muito inconstante. E se fosses constante só hoje? Vais mesmo ganhar esta discussão, não vais? Só estou a lembrar-te que mereces sentir-te bem e cuidar de ti. Depois de levares uma chapada da vida, daquelas que te viram mesmo do avesso, ainda podes cruzar a meta de um Ironman? Não estamos a falar de acreditar em ti, com frases feitas do Pinterest. Estamos a falar de lidar com a incerteza de um diagnóstico que muda tudo e de não saber se tens saúde para estares vivo amanhã. E mesmo assim continuar, e treinar, e sonhar, e superar. Pedro Cardoso podia ter ficado pela fase do porquê eu, mas decidiu perguntar, e agora, o que é que eu faço com isto? E a resposta veio com força, resistência, resiliência e uma bicicleta. Pedro sobreviveu ao cancro e depois disso decidiu ir atrás de uma das provas mais duras do planeta, o Ironman, porque se o corpo é o campo de batalha, a cabeça é a maior arma. Segundo o ChatGPT, falámos de um triatleta português que depois de lutar contra o cancro e vencer, conseguiu também terminar o Ironman Cascais em 2023 e que vem desde aí a partilhar a sua mensagem de superação. Hoje o Pedro é um exemplo de que o impossível é só uma palavra mal interpretada e o seu projeto, Anything is Possible Tree, não é só sobre triatlo, é sobre viver com tudo, com garra, com propósito e inspirar os outros a fazer o mesmo. Venhas de onde vieres, aconteça o que acontecer. Se estás à espera de uma inspiração que te convença de que tudo é possível quando queres viver a tua melhor vida, este episódio é o teu empurrão. Pedro, muito bem-vindo. Bem-vindo e obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tu tinhas todas as razões para nunca estares num podcast sobre a prática desportiva e vida ativa e estás cá hoje. É verdade. Porquê? Porque acreditei que era possível. Depois do diagnóstico da doença, em que me foi dito que não seria possível sequer praticar desporto, consegui fazer o Ironman. Embora entre uma ocorrência de 2010 até 2023 foram 13 anos de luta. E é aí que eu gostava de partilhar a minha história. O que é que soubeste em 2010? Olha, aos 34 anos, diagnosticado um cancro na gengiva, muito agressivo, contra todas as expectativas. Portanto, foi uma notícia brutal. E como é que foi desde aí, o teu percurso? Primeiro, o receber a notícia. Tu nunca estás preparado para receber um diagnóstico com 34 anos e ser saudável.
e chegares a casa, comunicar à família que tens um cancro, o teu mundo desaba. E entretanto, lembro perfeitamente nesse dia que no dia a seguir procurei em perceber o que tinha e reuni todas as armas para tentar combater. Mas é muito duro, mas cá estou para contar a história. O que é que tu fizeste? Esta pergunta, obviamente, é uma brincadeira estúpida, mas o que é que tu fizeste para ter cancro? Nada. O cancro eu já tentei perceber e não há resposta objetiva para isso. Imagina um conjunto de fatores que gerem a tua vida, a tua saúde, em que tens o tabaco, tens a prática do desporto, tens a genética, que muita gente fala, tens os hábitos ou maus hábitos de saúde oral, por exemplo, no caso do meu caso, e tens o fator sorte e o fator azar. Portanto, eu acho que esses dois é que vão dominar os restantes. É lógico que se tu tiveres maus hábitos de vida, não praticares exercício, fumares, a probabilidade de teres cancro é bem maior. Mas no meu caso, considerava-me, não era fumador, cuidava da minha saúde, fazia algum treino, era jovem e tive um cancro. Portanto, aí foi o azar. Portanto, penso que é a única, uma forma simplificada e para as pessoas perceberem, foi o azar. Tu tiveste um cancro desenvolvido na tua gengiva, basicamente. Gengiva num local muito estranho, atrás do dente siso, do acesso difícil, mas que eu na altura tive sintomas, e infelizmente esta doença muitas vezes não dá sintomas. Eu tive alguns sintomas, mas quando tu tens um sintoma já traz doença. Portanto, nós devemos apostar muito na prevenção. Fazer treino, fazer atividade física é prevenir. Lavar os dentes, não fumar é prevenir. Quando tu tens a doença instalada, já é tarde. E normalmente o sintoma aparece quando a doença já lá está. E lidas com a mágoa de ter sido diagnosticado muito tarde? Eu acho que fiz o meu trabalho de casa, porque ninguém vai fazer o trabalho de casa individual. Eu cuidei da minha higiene oral, procurei um médico e o médico relativizou e acabou por não, de certa forma, achar que era uma coisa banal. Portanto, de certa forma, tipificou aquilo como mais um caso de uma infecção numa gengiva, mas já não seria uma infecção normal, já seria doença. E então aí, talvez excesso de confiança, mas reparem, o doente entrega-se ao médico. Claro. Ele espera que o médico cuide da sua saúde. Mas também percebi logo que temos que ser nós a procurar a solução. Não podemos entregar em pleno aquilo que o médico vai achar ou dizer. E foi isso que eu fiz também. Foi mais difícil receber o diagnóstico ou depois propriamente o tratamento? Imagina tu estares numa consulta médica de rotina, que todos nós temos, em que, como eu costumo dizer, vais ali e venho já. Dizes em casa à tua família, eu vou ao dentista e já venho, mais um, e estás no dentista, entregam-te uma carta urgente IPO. O teu mundo desaba. Depois repara, tu perdes todo o teu norte, tu perdes toda a tua referência, tu perdes o chão. E a viagem que eu fiz do médico dentista até a minha casa, que é uma zona da minha zona de residência, eu não conseguia adivinhar o caminho. Eu fiquei perdido. A cabeça perdeu a orientação. E é natural. E lembro perfeitamente, quando chego em casa, comunico à minha família que por acaso a minha mulher estava grávida da segunda filha, e é uma notícia que ninguém quer dar. Portanto, o diagnóstico é brutal. É um impacto na tua vida. E nunca nos vamos esquecer desse dia. Por mais fortes que sejamos, por mais preparados ou a prever que algo de mal iria acontecer, tu nunca estás preparado para isso. E depois quem está à tua volta também sofre muito, logicamente. Nós não vamos romantizar o caso e bater naquela mensagem que muitas vezes as pessoas até associam a nós ou ao nosso podcast, que é, pá, aconteça o que acontecer, tu podes ser feliz e pode ser tudo muito positivo. Não é o caso. Nós não podemos passar essa mensagem, até porque se fosse só uma consequência de algum mal que tu fizeste para trás, opá, olha, pronto, em certa forma mereceu, mas não é assim que funciona, e realmente esta questão da sorte e do azar tem um impacto gigantesco. Não duvidem que é mesmo isso. Há aqui fatores que jogam todos em conjunto,
porque nós não controlamos a totalidade desses fatores. Fazemos e devemos esforçar, mas não controlamos. E é por isso que nós não queremos nunca passar a mensagem de o desporto ou a boa nutrição vai ser a tua cura para tudo. Não é, não. aproxima-te Mas provavelmente. ajuda muito. Mas principalmente tu passas muito logo essa ideia de pá, não façam de mim coitadinho, mas é preciso ter a noção de que a tua vida muda completamente. Não vamos partir do princípio que há flores. Eu costumo dizer que existe na história o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu costumo dizer antes do cancro e depois do cancro. Há duas vidas numa mesma pessoa. Mesmo que sejas forte, mesmo que estejas aqui hoje, a tua vida mudou. Não vou dizer que, ok, estou mais forte, ainda bem que aconteceu cancro, longe disso, mas é viver com aquilo que nos acontece. E vamos controlar, vamos trabalhar naquilo que podemos controlar e não aquilo que não podemos controlar. E pode se tornar uma fonte de inspiração para pessoas E é que possam muito viver. mais importante pós-doença, e passamos do diagnóstico para o day after. O day after foi curar, não foi ficar em casa à espera do escuro, da indefinição, do desconhecimento e da sorte, porque já vimos que a sorte não ajuda. Então a minha segunda medida foi: vamos perceber o que é que eu tenho e vamos tratar disto, porque eu quero viver. E como é que foi o tratamento? Olha, entrar num edifício IPO no dia seguinte, há uma estrada perto da minha casa que eu chamo a minha estrada, que é a estrada que eu fiz às 6 e tal da manhã, às 7 da manhã, em direção ao IPO, em que era uma estrada que de medo, e o medo faz parte. O desconhecido, o que é que me vai acontecer? E essa estrada hoje, estou-me a arrepiar, essa estrada hoje é a estrada que me dá energia. Quando eu vou andar de bicicleta, quando eu vou correr, quando eu vou para o trabalho, gosto muito de passar nessa estrada. É uma estrada à beira-rio, ali junto ao Freixo, no Porto, em que adoro passar lá, porque lembro-me perfeitamente daquele dia em que eu fui para o IPO, para o desconhecido. E aí começava o dia zero da minha batalha. E, portanto, entrar no IPO, tudo desconhecido, o que é que eu tenho, o que é que não tenho, procurar rapidamente perceber a extensão da doença, que isso é logo um fator de sucesso ou menos sucesso, e atacar, como eu costumo dizer, atacar o bicho o mais rapidamente. Foi isso que eu me foquei. E fui um estudioso da doença, que é outra coisa importante. Já chegou de confiar nos médicos, e quando está tudo bem, corre mal, imagina quando está mal. Portanto, tens que perceber o que tens que ser ambicioso nessa perspectiva. Há quem não queira, há quem queira fechar os olhos e entregar-se. Eu quis perceber o que tinha. E felizmente acho que isso foi também jogou muito a meu favor. Não quis ter surpresas, quis perceber a gravidade, se fosse grave eu preferia saber do que andar iludido, e ao mesmo tempo vamos usar as armas todas que temos para combater isto. Porque para uma grande guerra temos que usar grandes armas. Desconstrói-se um bocadinho aquela ideia de que até há um projeto a nível nacional que eu não conheço e por isso não posso julgar, só conheço o nome e que me chama a atenção, que se chama qualquer coisa como tenho cancro e depois, tenho cancro e agora. Sim. E chamou-me a atenção pensar sobre isso, porque passa-se aquela mensagem de pá, não é porque eu vou ser... E é verdade que tu não tens que ficar no fundo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas voltando agora ao dia de hoje, aqui, eu fico muito orgulhoso por aquilo que fiz. E agora é isto. E agora vamos lutar. E agora não vamos desistir. E agora vamos acreditar. E agora tens que fazer o teu trabalho. Ninguém vai fazê-lo por ti. E agora vais ter dias maus, vais ter meses maus, e agora vamos continuar. E agora vamos cair, e agora vamos levantar. Portanto, não há desistência, não há, para mim é never give up, para mim é acreditar que vamos conseguir. Portanto, e somos nós que temos que acreditar. Não pode ser ninguém que te vai dar essa bênção, essa vontade, essa motivação, essa disciplina, esse acreditar, porque isso vai ser bonito no primeiro mês, no segundo mês vai esvaziar-se. Portanto, tens de ser tu a regenerar todos os dias. Porquê? Porque queres viver, queres ter saúde e queres contrariar aquilo que te aconteceu. De certa forma, queres repor aquilo que te roubaram. Queres repor a qualidade de vida, queres repor a função que gostavas de voltar a ter, porque tu lembras-te bem do Pedro antes da doença.
E, portanto, eu quero voltar a esses tempos. Não sei se vou conseguir, pensava eu, mas vou tentar. E é nesse mood que eu vou continuar sempre. E, portanto, temos de ser nós a fazer essa viagem, a fazer esse caminho das pedras, mas depois ter feito o Ironman, estar aqui hoje, dá-me bastante orgulho. Tu falavas há bocado do quão duro foi este processo do tratamento, a radioterapia. Onde é que tu ias buscar as forças? Olha, eu lembro-me de uma consulta que tive num médico que me marcou imenso. Já eu tinha feito, pronto, a minha fase aguda da doença passou por duas abordagens, a cirurgia e depois logo a seguir os tratamentos. Eu diria que a cirurgia correu muito bem, foram 6 horas de uma mega cirurgia muito complexa, em que depois veio a radioterapia e entre a cirurgia e a rádio eu já fazia VTT, contra todas as recomendações médicas. Era o jovem que queria voltar à bicicleta. Mas fazias porque estudaste e achavas que Não, que já não que eu tinhas? queria estar ocupado, eu queria mostrar que era possível, eu queria, e o querer ajuda muito. Não é para mostrar nada a ninguém, é para mim. Eu vou mostrar que posso estar ativo mesmo com condição física limitada. Pronto, com muita limitação, mas eu faço da mesma. Eu lembro perfeitamente que pensava eu, campeão do VTT, o pior já passou. Afinal, isto é fácil. Estava redondamente enganado. Que é depois da Da operação? cirurgia. Uhum. Cirurgia pesadíssima, o pós-operatório, eu estive 15 dias internado no IPO. É muito duro. Portanto, uma honra e ao mesmo tempo agradecer e dar valor a quem está internado no hospital. É muito duro. É aí que também se ganha grandes amigos e onde se dá valor à vida e à saúde. No BTT achava eu que estava tudo bem e quando vem o Natal de 2010 começa a fazer radioterapia. E então aí é que começou o sofrimento, sério, muito sério. Em que foi dia após dia imaginar-te num ringue de boxe a combater contra o Mike Tyson, em que tu tinhas que estar em 30 rounds e sucessivamente a perder força, energia e vontade de continuar. Imagina que tu no primeiro round estavas bem, ao segundo já começavas a sentir alguma situação, ao décimo já não estavas nada bem, já querias desistir. Quase, eu cheguei a ter momentos que quase que não conseguia caminhar, já não conseguia conduzir, e tiveste que chegar ao 30, mas quiseste chegar porque querias superar isto. Portanto, tens que aguentar. E ninguém vai aguentar por ti. E então saio do 30º round de arrastos, digamos, sem qualquer vigor, aos 35 anos. Portanto, é muito duro. Então essa fase diria que foi um sofrimento brutal. Mas depois, pensava eu, o que é que há depois disto? Não pode haver pior do que isto. Fui, de certa forma, parabenizado pela médica do IPO. Pedro, acabaste de passar pelo pior tratamento que tens aqui no IPO. E eu, ok, isto agora vamos recuperar. 3 dias depois, estava novamente no hospital, com uma desidratação brutal e sem poder caminhar. Porque a doença é cumulativa. Uma doença maldita. Então eu diria assim, o que é que me falta acontecer? Portanto, isto é, de facto, são batalhas longas e duras. Mas depois vamos acreditar a questão do amanhecer, a questão do dia seguinte. Há sempre um ciclo que se começa. Vem a noite, vem o dia. E acreditar nesse ciclo, para mim, ajudou-me e senti ali uma melhoria ligeira, muito ténue, dos sintomas maus da doença. Mas a doença estava lá. Depois Agora, da radioterapia estava lá ainda? como? Depois da radioterapia a doença ainda estava lá? A doença, em termos oncológicos, não. Portanto, eu estava Tá. a sofrer com os tratamentos da doença. Eu estava a sofrer com a cura da doença. Sim, sim. E, portanto, a radioterapia, como a quimio, matam a doença, mas também estragam o que é bom. E é Sim, esses ok. sintomas que são mais visíveis. Porque, felizmente, em termos oncológicos, a doença estaria resolvida àquela data. Só 1 mês e meio depois desta data é que Pedro conseguiu comer aquilo que a gente chama um prato de comida minimamente normal. Até lá foi não conseguir alimentar. Portanto, perdi cerca de 20 quilos
por não conseguir alimentar-me. E não tens nutrientes, não tens vigor, não tens energia. E portanto, e depois com um sofrimento diário, permanente, dos sintomas, dos efeitos da radioterapia da quimio. Eu, na segunda toma de quimioterapia, estive 4 dias na cama, sem poder estar na luz, sem querer ouvir qualquer barulho e com um estado lastimável. 4 dias. Portanto, sem qualquer sossego, sem qualquer conforto. Agora, junta a isso a radioterapia. Junta a isso não conseguires dormir. Junta a isso a dor física, além da mental, da psicológica, tu tens que tomar pensos de morfina, de aplicar pensos de morfina que já não aguentavas com a dor. Eu próprio não conseguia engolir a medicação oral. Isso já não tem nada a ver com a doença, tem a ver com o tratamento da doença. Tem a ver com o tratamento da doença. Tu falavas da radioterapia como deste um exemplo que seria uma expressão que seria como tentar matar mosquitos com uma metralhadora. Sim. Não existe alternativa menos destrutiva? Não sendo médico, sei que há 15 anos atrás as técnicas, a tecnologia que muito nos ajuda, evoluiu muito, mas continua a ser uma agressão ao teu corpo. No passado havia, de certa forma, uma direção do tratamento mais generalizado, mesmo que o objetivo fosse um foco concreto. Portanto, na altura era o que havia. Hoje em dia, a evolução tecnológica permite-nos danos colaterais muito mais suaves. Não é? Ou seja, basicamente o que a radioterapia te fazia era disparar para todo lado, matava o Não, mal. exatamente, não para todo lado, mas feria muito, porque na cabeça e pescoço também não tens, não tens fronteiras. Sim. Tens tudo muito junto. Tens todas as funções vitais, todas umas em cima das outras, não é? Além da agravante não se poder esconder a questão da doença. Quanto tempo é que tu lidaste com este processo todo? Em termos a parte mais complicada. Eu diria que foi desde janeiro até maio. Depois do pós-tratamento vem a sequela, aquilo que fica, aquilo que se vai agravando. E portanto a fase crítica foi até março, e depois foi tentar recuperar minimamente a capacidade de me alimentar sozinho, alimentar pela via normal, e assim foi, portanto, mas mesmo com muitas limitações. Quando te falo em maio, estamos a falar de 5 meses, mesmo assim eu tinha muitas condicionantes. Já podia dizer que comia, não é? É muito pesado. E depois disso, começa o teu. Depois disso processo. há uma visita ao médico que eu disse há pouco, que disse que ia mostrar a estes que estavam todos enganados. Foi um médico que visita o médico em maio, porque aqui o Pedro voltou a andar de bicicleta, mesmo sem poder. Era o meu sonho voltar a andar de bicicleta. Nesse ano, lembro perfeitamente, reuni toda a gente que me lembrava e que me fazia sentir bem ao meu pé, e penso que não estou a exagerar, cheguei a meter 60 pessoas na minha casa, no dia dos meus anos, sem saber o que é que ia ser o dia seguinte. E o que é que eles não me ofereceram? Material para a bicicleta. O meu sonho era aplicar rapidamente esse material na bicicleta e poder andar. Mas a experiência foi muito má. Portanto, a minha experiência de voltar a andar de bicicleta foi não ter qualquer vigor. Mas fui. Lá está. E quando visito o médico, foi-me diagnosticado outro problema, e uma condição física muito chata, formigueiro, falta de força nas pernas. E foi-me dito: Pedro, esquece o desporto, não estragues o que tens, reserva-te a caminhar junto ao rio e, portanto, a tua vida mudou. E eu pensei: não, vou mostrar a estes gajos, em bom português, que estão todos enganados. E assim foi. A minha primeira compra foi uma máquina de musculação. Comecei a comer sem regra, já podia, melhor, líquido, papas, com proteína, com hidratos de carbono, de manhã, a meio da manhã, ao início da tarde. Voltei a ter crises de fígado, mas a minha ambição, a minha cegueira era voltar a ter energia, que eu não a tinha, com 35 anos. Mas disse para mim próprio: eu vou mostrar a esta gente que estão enganados. E assim foi. No final desse ano, no verão, voltei a fazer uma meia maratona de BTT. Não me perguntes como, mas eu fiz. E para mim foi um salto de gigante, e resumo tudo isto
de dia após dia de luta, sem desistir, lá está, sem desistir, chegar à meta e cortar a meta. Portanto, afinal eu consigo cortar uma meta. Então, para mim, cortar uma meta tem um significado maravilhoso. Nós sonhamos com a meta, sonhamos com a prova, sonhamos com o desafio, mas eu acho que todo o atleta que corta a meta merece os parabéns, mas antes de cortar a meta, o maior prémio está em pôr-se na linha de partida. Aquele atleta que mete-se na linha de partida, primeiro, para mim isso é mais importante, porque se destina e se desafia a si próprio para ir para a corrida. Grandes atletas não terminam, mas os melhores atletas do mundo começam. E eu quis começar, não sabia se ia acabar. E é isso que a gente tem que fazer, é sair do sofá, fazer o saco e ir para o desafio. Enfrentar o desafio. Porque no sofá não vamos esperar pelas melhores condições, que elas não vão aparecer. Não é por um ato de mágica que tu vais conseguir ou ganhar saúde, é trabalhar para conseguires mostrar que é possível. E não há ninguém que vai fazer por ti. És tu. Então cortei a meta. E disse, afinal é possível. Pronto, e foi assim a primeira demonstração para mim próprio que eu conseguia fazer aquilo que se calhar achava e que me recomendariam não fazer. Já mostraste, mandaste foto ao médico da medalha? Não. Os médicos tive uma relação muito intensa, mas agora não os quero ver. É sinal de saúde. A minha melhor medicação é pegar na bicicleta e ir para a estrada. A minha melhor medicação é caminhar à beira-rio com a família ou sozinho, ou com os amigos. A minha melhor medicação é fazer um triatlo, é partir para a estrada e ir divertir-me. Porque, como se costuma dizer, tu tens 10 doenças antes de pegar na bicicleta e acabas a bicicleta com 0 doenças. Não tenhas dúvidas disso. Essa meia maratona que tu fizeste foi em 2000 e... Portanto, no ano seguinte, vamos por aqui um objetivo mais ambicioso, se assim se podia dizer, ainda muito fresco, efeito nefasto da doença. Eu cheguei a tomar penicilina durante um ano, de 3 em 3 semanas, além de toda a medicação química. Eu costumava dizer que fazia concorrência aos senhores de idade lá da zona onde moro, na farmácia. E, portanto, o meu desafio foi, vamos fazer uma meia maratona. Como não sei, mas eu quero fazer. Então, qual foi o objetivo? Foi, eu vou me inscrever na meia maratona de Porto, não sei se vou cortar a meta. Lá está, mais uma vez, me propus ao desafio. Treinava sem método, treinava sem orientação, mas aproveitava todo o tempo morto do trabalho para casa para treinar aquilo que podia, aquilo que conseguia. E então foi mais uma demonstração que temos que fazer o trabalho de casa. Não é dizer eu quero fazer uma meia maratona, comprar a inscrição e aguardar pela meta. Não, temos de trabalhar. E foi isso que me deu mais uma vez a disciplina para acreditar que íamos conseguir algo brilhante, algo fantástico. E o Pedro, em setembro de 2012, muito intoxicado pela medicação, voltou a cortar uma meta. Lembro-me o que é que eu extraio dessa meia maratona, terem-me deixado o carro a 1 km de distância e eu não consegui caminhar quase, com as dores, falta de preparação física, mas terminei. E essa medalha é minha, foi o que eu conquistei. E desde aí, passado cerca de 10 anos, tu acabas a fazer um Ironman. Não, depois isto há muito mais a ambição e a vontade tem muitos degraus. Nós não podemos subir a escada toda. Mas eu quis subir escadas que não conhecia o que estava lá em cima. Mas fui. E então no ano seguinte eu sempre admirei triatlo, talvez a influência da Vanessa Fernandes na altura. Eu disse, vou experimentar o triatlo. E toda a gente disse, tu és maluco. Disse, mas eu vou. Lembro-me que quando comecei, e passando agora para o presente, fico muito orgulhoso quando recebo este ano um mail da Federação de Triatlo a dizer que eu sou federado há 10 anos consecutivos. E eu, uau, já passaram 10 anos. Aquilo que começou por um sonho, aquilo que começou por uma maluqueira, por uma loucura, estão 10 anos feitos. Sem desistir. E, portanto, quer dizer que eu comecei por um sonho, trabalhei, não desisti. Não estamos a falar aqui de desempenho, estamos a falar de querer.
E então o triatlo começou por uma experiência que praticamente era uma não experiência, porque devido à radioterapia, por exemplo, eu não podia ir para a piscina sempre. Eu estava com falta de vigor, eu tinha crises, mas nunca desisti. Eu estive sem treinar 4 meses, várias vezes. 2 meses, não tinha saúde, porque a doença aparecia, os sintomas apareciam. Eu disse, não, eu vou voltar. Eu amanhã, hoje estou mal, mas amanhã eu vou voltar. Não vou deixar de pagar, não vou deixar de fazer o saco, que é o mais importante, é fazer o saco. É aquele clique que nos falta, muitas vezes, e vou. Muitas vezes tinha episódios muito desmotivantes, mas a vida é assim mesmo, em que eu preparava tudo, aquele ritual que nós fazemos o dorsal para a corrida do pai, por exemplo, lembro perfeitamente, em que tu fazes tudo na véspera, estás já a sonhar na meta, no convívio, e no dia a seguir, no dia da prova, acordas com a cara toda inchada, sem qualquer vigor. Eu disse, já não posso vir, mas eu disse, eu para o ano vou lá. Portanto, e esta vontade que nos vai fazer mexer. Então lembro-me, sim, passado um ano, passa rápido, olhava para trás. Tu não desististe, tu estás aqui. Portanto, mereço cortar a meta. Foi o desporto que te fez sentir o Pedro de volta? E eu acho que o desporto salva vidas. Eu acho que o desporto, tenho a certeza que dá muita saúde, mas salva muitas vidas e a mim considero que me ajudou muito. É a minha droga atualmente. E, portanto, o meu sonho para a vida é continuar a praticar desporto. Significa que gosto, mas significa muito mais que posso. Porque eu lembro perfeitamente que quando tive 2 anos sem poder ir à piscina, por orientação médica do IPO, tu não podes ir para a piscina. Quando me disseram tu podes ir para a piscina, eu parecia uma criança no recreio. E aqueles meus amigos que acordam um bocadinho mal dispostos, cheios de saúde, cheios de tempo e possibilidades de físicas e saúde, não vai por estar a chover, não vai por estar com sono. É esta a diferença. Quando nos tiram a capacidade e aquilo dado como adquirido, nós percebemos isso e damos muito mais valor às coisas. Portanto, é essa a diferença. Portanto, eu vivo as coisas muito mais intensamente. E provavelmente é por isso que consegues atingir resultados que pessoas com muito mais capacidade física, vamos dizer assim, não atinges. Tu passas pelo BTT, fazes a meia maratona, entras no triatlo. Não achas que exageraste um bocadinho na tua luta a dizer aos médicos que realmente funcionavas Não, e foste mal tinha começado. acabar no Ironman? Eu tinha nessa altura, eu tinha muitas crises de edemas na cara, muitas crises de saúde, e decidi também, lá está o trabalho de casa, foi fazer várias cirurgias algo complexas. Eu já somo cerca de 12 cirurgias no redondo, Mas há boca, vários sítios. Cheguei a tirar a gordura da barriga, para meter na cara, portanto, cheguei a fazer cortes de tecidos, cheguei a fazer excertos, que deu origem a uma grande tatuagem. Portanto, eu já passei por muito. Eu já passei por várias cirurgias complexas. E daí, só uma parte, o tema da anestesia, o adormecer. Enquanto eu tinha 34, nem sabia o que era uma anestesia. Hoje adoro a sensação de adormecer numa cirurgia. Portanto, eu percebo aí algumas pessoas adorarem aquela paz e entregar-te aos médicos e acordares de certa forma melhor do que gostavas porque queres repor a função. E então fiz várias cirurgias. Em 2014 eu tive um salto de gigante em termos de qualidade de vida. Estabilizei muito as infecções, voltei a fazer mais 6 cirurgias desse género, porque não parei, eu quero mais, eu vou continuar. Aquela teoria que muitas vezes funciona, eu para ter 100 vou ter que exigir 120, porque se eu exigir 100 vou ter 80. Eu quero mais, isto tem que funcionar, mas esta ambição também tem, digamos, problemas, porque pode não funcionar, e já me aconteceu uma cirurgia muito complexa que acabei por regredir um pouco da função. Portanto, também temos que correr esse risco, mas a vida é assim mesmo. E então comecei a evoluir e, resumindo o período de 14 a 2019, era o super-homem. Eu fazia tudo. Eu queria fazer tudo. Eu queria fazer triatlos, eu queria fazer provas de ciclismo, eu queria fazer meias maratonas, eu fazia a corrida de pai, na semana a seguir fazia uma volta gigante de ciclismo, nada me parava. Até que vem a pandemia. E na pandemia
acontece algo de fantástico, em que conheço virtualmente um amigo, uma pessoa, em que me assemelhou muito a mim. Ele tinha cancro, ele tinha o sonho de fazer um Ironman, ele tinha 2 filhas, tinha uma idade muito próxima da minha, e então eu decidi conhecer pessoalmente. E eu lembro perfeitamente, foi naquela fase em que nem se podíamos passar de conselho para conselho, portanto foi um filme, nós nos encontrarmos fisicamente, e essa amizade autêntica passou do virtual para o real. Então começamos a partilhar sofrimento, começamos a partilhar expectativas, esperança e sonhos. O sonho desse meu amigo era fazer um Ironman. Estava doente, com uma condição física muito limitativa, e ele disse: Pedro, adorava que viesses comigo. E eu fiquei, de certa forma, orgulhoso, mas de certa forma assustado, porque fazer um Ironman não é fazer aquilo que eu fazia. Então decidi ponderar o convite. Em casa, eu quando saio de lá, para mim já estava decidido. Não por ser também um sonho meu, qualquer triatleta que quer fazer um Ironman, ou melhor, qualquer atleta que faz triatlo, qualquer triatleta sonha, ambiciona fazer um Ironman. Nem toda a gente se desafia, nem toda a gente consegue, mas muitos conseguem. E então esse amigo convidou-me, eu em casa decidi, vou fazer o Ironman com ele. A família apoiou, e então chego à beira dele e estendo a mão, vamos a isso. Esta noção de compromisso para mim teve muito impacto, porque eu não podia estar a brincar com uma expectativa de uma pessoa, era um amigo e eu não gosto de falhar os compromissos. Então, no minuto a seguir, não sei onde é que me fui meter. Reparem que treinar para um Ironman foi basicamente um ano diariamente a treinar. Não foi um ano, foram 300 e muitos dias a treinar. Foi uma história muito bonita, porque esse meu amigo, com bastantes limitações físicas, desenvolveu um projeto muito bem elaborado para ter apoios para fazer essa prova, mas infelizmente por questões de saúde, a meio do percurso teve que abortar tudo. Portanto, ele não tinha saúde para fazer a prova. E lembro perfeitamente, a meio do ano ele chega à minha beira, a 4 meses da prova: Pedro, eu vou cancelar tudo. Se tu quiseres continuar, continuas. Se quiseres cancelar, cancelas. Isso não. Eu agora vou até ao fim. Eu vou mostrar, por mim, por ti, por aquilo que a gente combinou, eu vou cortar a meta. E então esse período foi muito bonito, porque além de muito sofrimento, não da doença, mas da prática desportiva, porque para fazer um Ironman é muito exigente, acabei por conseguir cortar a meta num fato que desenvolvi e que lhe fiz uma homenagem a ele, em que também tive a possibilidade de agradecer a toda a gente que me apoiou, porque isto não se faz sozinho, a nível técnico, a nível de natação, a nível de ciclismo, a nível de apoios, de material, e portanto foi uma história muito bonita, em que em 2023 me predisponho a ir para a partida do Ironman e cortei a meta. Portanto, para mim foi um orgulho enorme. Fabuloso. O que é que muda na tua perspectiva de alguém que passa por algo tão traumático? Quem era o Pedro antes e como é que via a vida antes e como é que via agora? Qualquer pessoa que está habituada a ter saúde não pensa no cancro, mas se pensa, quer se esquecer logo a seguir. Não quer que o cancro faça parte do seu vocabulário. Ainda bem. Mas estamos a assistir, infelizmente, que hoje, ou nós, ou um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, conhecemos, já teve ou vai ter cancro. Cancro era sinónimo de morte há uns anos. Exato. Mas cancro é sinónimo de sofrimento. Por isso é que nós não queremos. Mas também cancro traz lá dentro, escondido, esperança. E traz lá dentro, escondido, superação. E é nessa parte mais escondida que eu me quero focar. Que é, eu vou conseguir superar um problema grande. Não sabemos como vai acabar, mas vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Tudo aquilo que depende de mim. E, portanto, de certa forma, tornarmos mais fortes, mas quem me dera não se tornar mais forte por este motivo. Claro. Todos os tratamentos são assim tão traumáticos? Sim, hoje em dia há muita, não sendo da área, portanto estou a falar como paciente e como curioso,
De qualquer cancro, de qualquer tipo Todo de... o cancro é mau. Claro, Todo claro. o cancro é maldito. Todo o cancro é sorrateiro e todo o cancro nos surpreende a todos os dias. Mas há cancros, no caso do meu, em que já era um cancro algo desenvolvido, mas que é numa zona em que tu não podes esconder. Afeta-te as funções vitais, o respirar, o engolir, o mastigar, o falar. Uhum. E há certos cancros que, de certa forma, sendo mais localizados e numa situação, numa área não tão exposta, se tornam menos pesados. Não é tão mutilante como é o caso da cabeça e pescoço. E além disso, há cancros nos tecidos e há cancros no sangue e por aí fora, e portanto que se calhar deixam menos sequelas. De certa forma, tudo ele é mau, nenhum é bom, portanto há que dar muita força a quem está a passar por essa doença. Tu vês-te como um impulsionador de quem está a passar pelo mesmo hoje, que tu já tiveste que passar. Sim, eu gosto muito de usar o meu exemplo. Isto também para mim é uma terapia, porque isto é de facto, como disse há pouco, é um sofrimento louco, mas vamos tornar este sofrimento em força, em esperança. Vamos tornar este sofrimento em algo que é possível. E mais uma vez focado em nós, não focado na medicina, não focado nos outros. Portanto, nós é que temos de ser, a atração está em nós, a motivação está em nós. Nós é que temos que fazer a diferença. E perante um cenário mau, é possível fazer coisas fantásticas. Tu sofres com o medo de um dia poder reaparecer? Claro que sim. Ou é algo que tu não pensas? Chegaram-me a dizer, no IPO, isto não se diz, mas chegaram-me a dizer que eu tinha o direito de ter outras doenças. E, portanto, é verdade. Eu posso voltar a ter outro cancro, como qualquer pessoa. Mas tu não tens mais probabilidade por teres passado por isso. Porquê é que te disseram isso? Porque, reparem, infelizmente os números são cada vez maiores, cada vez mais fácil de acontecer, cada vez mais provável de acontecer, e de certa forma nós também temos que relativizar. Nós não podemos pôr o cancro como algo que não faz parte deste mundo, da nossa vida. Exato. E, portanto, falando friamente e objetivamente, e a gente tem que cair, como se costuma dizer, cair na real, eu posso voltar a ter cancro. Eu posso voltar a ter outra doença. Nós não, por muito mau que seja, por muito mau que tenha sido, pode voltar a acontecer. Quem nunca teve, pode voltar a ter. Pode ter, desculpem. Pode voltar a ter probabilidades. Vamos voltar àquele esquema que falamos, que varia. É tudo uma questão do acaso. Já conheci pessoas que tiveram 2 cancros, super distintos, portanto. E houve algum hábito teu que mudou? Por exemplo, a alimentação? Lógico que sim. Não considero na minha ingenuidade falta de conhecimento que fosse um problema, mas tentei procurar ser mais regrado, mas não só pela doença, mas também pela prática desportiva. E Mas nós somos aquilo que comemos, não é? De certa forma. Em que sentido é que mudaste a alimentação? Menos asneiras, embora há pessoas que têm cuidados e voltam a ter níveis de maus, lá está mais uma vez, mas como eu quero estar disponível fisicamente, energia, tenho que fazer o trabalho de casa. Eu não posso querer ter desempenho e não cuidar, e não tratar, e não fazer por isso. Portanto, um atleta minimamente preparado, minimamente ambicioso, tem que trabalhar nessa área também. Muito importante. Sim. E eu senti, nomeadamente quando fiz a prova do Ironman, eu necessitei, e eu recomendo a toda a gente, a ter um acompanhamento muito próximo de um nutricionista. Eu tive a felicidade de ter um excelente e fez toda a diferença. Já conseguiste, através da tua história, que eu já percebi que tu gostas de passar o teu testemunho, mudar a vida de alguém? Eu acho que já contribuí para isso. Não tenho essa não sei se vou conseguir, portanto, o meu objetivo é ajudar. Acho que mudar vai ser essa pessoa que vai ter que o fazer. Eu sou mais um elemento, sou mais um fator de mudança. Porque essa pessoa é que vai ter que o fazer. Agora, o que eu quero fazer é mostrar que é possível. Com dados concretos, não é contar histórias teóricas, é o que é que aconteceu comigo. E o que é que eu, com um diagnóstico muito complicado, consegui fazer. É fazer coisas fantásticas mesmo quando está tudo contra nós.
mesmo quando as probabilidades não jogam a nosso favor. E é isso que a gente deve mostrar e dizer: é possível. Acredita que é possível. E é essa atitude que nós temos que ter na vida. Não é achar-se condenado para a vida se temos um problema na nossa vida. Amanhã é outro dia. E amanhã, sendo outro dia, sendo outro mau dia, acreditar que se calhar na semana seguinte vai ser o melhor dia. Portanto, isto não é uma corrida de 100 metros, isto é uma maratona muito longa. E é pensar na meta, aquilo que queremos, que nos faz continuar. Portanto, se eu não quisesse cortar a meta do Ironman, se eu não quisesse e não aceitasse o desafio do meu amigo, eu se calhar nunca teria feito o Ironman. Portanto, eu tenho que agradecer ao meu amigo e agradecer-me a mim próprio que desafia-me a isso. E isso é que vai fazer a diferença. E a tua família, como é que lidou com tudo isto? A Com minha aquele processo mais traumático? a minha família, como qualquer família, e considera-se família, são não os parentes, mas toda a nossa meio envolvente, os amigos, os próximos, os que nos querem bem, acho que isso é que é família, sofre muito, mas nada se compara ao nosso sofrimento, mas sofre muito pela impotência e pelo desconhecimento, a impotência de não conseguir ajudar e o desconhecimento porque não percebe muitas vezes o que é que isto está a contribuir para. Mas logicamente que sem família não conseguimos superar. Portanto, a família é muito importante. Mas se nós aliarmos o sofrimento individual, o nosso sofrimento, também muitas vezes há períodos muito conturbados. A gestão da doença pelo doente é muito diferente da percepção da doença por quem está próximo. E não é possível transmitir sofrimento. Eu não consigo transmitir o meu sofrimento para o próximo. Pode-se tentar, mas é difícil. O que nós podemos fazer é praticar um exercício, ver uma série, estar com a família, vai-nos atenuar o sofrimento. De certa forma vai ajudar a que ele não tenha tanto impacto. Mas na nossa solidão, no nosso momento mau, ele está lá. E portanto nós temos que superá-lo com a ajuda de todos. Todos os fatores que nos vão ajudar a superar isso. Mas a família sofre muito também com isto, sem dúvida. O sistema social no geral está preparado para lidar com um caso como o teu? A tua vida é mais difícil depois de passares por um problema que te deixa com menos capacidades no geral? Sem dúvida que hoje eu costumo dizer, como muita gente diz, a questão oncológica tem uma qualidade a atacar, uma qualidade, falando do IPO, é a referência, na minha modesta opinião, é muito boa a tratar a doença, não é tão boa a tratar do doente. Portanto, a diferença entre doente e doença ainda é grande. E vai continuar assim. Pela pressão de tratar a doença, eu não posso chegar lá que tenho uma dor ou dizer que tenho uma vontade de melhorar uma função quando eles têm um cenário de guerra, nomeadamente cuidar e resolver questões de vida ou de morte. Portanto, também tenho que ter essa noção que eu estou num patamar distinto. Mas por estar num patamar distinto não me dá menos direito de querer melhorar a minha qualidade de vida, querer melhorar a minha força mental e da minha percepção do que é que me está a acontecer. E ainda há muito trabalho para fazer e duvido que seja facilmente resolvível. O que é que tu achas que se distingue da pessoa que se vai abaixo e que repete para si mesmo a vida toda isto está tudo contra mim a partir do... Eu fui abaixo muitas vezes. Eu vou abaixo muitas vezes, mas recupero. E porque há uma força maior que é, eu quero muito viver, quero muito ter qualidade de vida. Eu quero muito cortar metas. E portanto, toda a gente vai abaixo. Ninguém pense que não vai abaixo. Nem o super-homem, não é? Portanto, aqui a diferença é a resiliência, a vontade brutal de querer superar problemas. E se nós nos vamos habituando a superá-los, confiamos no processo. Mas certamente vai haver uma ou outra situação, pelo contexto naquele momento, pelo envolvente naquele momento, que nos vai deitar abaixo. Não é por ter feito um Ironman que eu não tenho dias maus. Não é por ter feito 1 ano e meio de preparação que eu vou estar sempre disponível. Certamente que vai haver momentos que eu não vou estar tão bem.
mas tem consciência que amanhã é outro dia. Amanhã é outra tentativa, amanhã é outra motivação para continuar a lutar. E é essa energia inesgotável que me acompanha e que eu muito prezo. Qual é que é o teu desafio atual? O meu desafio este ano, depois de ter feito 2 Ironman, em 23 e 24 eu fiz muitas provas. Posso dizer que exagerei no número de provas, mas era aquela sensação da borboleta que sabe ou que acha que 8 dias de vida é muito tempo, mas passa rápido. Portanto, o meu sonho, o meu foco era fazer coisas, porque não sei como é que vai estar daqui a um ano. E esta sensação é muito natural. Portanto, quando tens uma pancada destas, vais querer fazer coisas, porque tu não sabes como é que vai ser o dia da manhã. E então, em 2023 e 2024, foi focado em competição. Quando se diz competição, não se está focado na performance, está-se focado em ter um objetivo competitivo, em lutarmos contra nós próprios e superarmos as nossas metas. Em 2025 é um ano de divertir-me com o desporto. É praticar por praticar. Eu praticamente faço um treino diariamente. É a minha terapia. E quero continuar assim. E, portanto, isso vai-me dar duas coisas. Vai-me dar um equilíbrio na minha vida pessoal, vai-me dar saúde. E outra coisa, amanhã vai-me surgir um desafio, uma competição, uma loucura, e eu vou estar mais bem preparado. E vamos a isso, vamos nos desafiar, vamos fazer uma coisa diferente, vamos voltar a fazer um Ironman, vamos voltar a fazer um triatlo. Isso vai-me dar uma preparação base boa. Mas sem dúvida que o meu bem-estar físico e mental é com o desporto. Eu sinto-me bem. É dessa vontade que nasce o projeto Anything is Possible? O Anything is Possible é o projeto pessoal que nasce em 24, com o grande apoio da Marina Antunes, que me abriu as portas para ir à televisão e mostrar um pouco da minha história. Mas sem grande jeito para as redes sociais, eu quero passar uma mensagem de que é possível. E reparem que há muitos casos como o meu, mas o meu é meu e o meu é autêntico porque é meu. E eu vou mostrar aquilo que me aconteceu. Mas certamente há muitos Anything is Possible por aí e também, de certa forma, terão todo o valor. Mas no meu caso foi ligar um extremo ao outro. Entre não podes fazer desporto, estás um inválido, estás condenado, como quem diz, uma amiga minha até me partilhou comigo, é como se fosses para dentro de uma prisão, não sais daqui, estás preso, a esta condição, a esta falta de saúde, e terminares um Ironman. Portanto, é ligar quase um extremo ao outro. E acho que esta história, modéstia à parte, tem algum valor, algum impacto. Para mim teve, e eu quero partilhar. Portanto, isto para mim também é uma terapia, e é uma mensagem que eu quero passar que é possível acreditar e é possível se continuarmos. Que mensagem é que tu deixavas a alguém que está a passar uma fase difícil? Acreditar. Eu acho que a mistura entre o querer e o acreditar e não desistir, não é? Acho que vamos mais longe. Eu posso-vos dizer que tive uma volta de ciclismo louca, a sair do Porto e ir até à Torre de Belém. Eu disse, eu não vou conseguir. Eu disse, não, mas eu vou tentar. Adorava conseguir. Será que consigo? Vou fazer. Mais uma vez, fui para a linha de partida. E fiz 380 km no mesmo dia, com um grupo de amigos. E disse, uau, afinal consigo. Quando eu estiver perante um problema amanhã, não posso entrar derrotado. Eu tenho que perceber, eu tenho que acreditar que se calhar é possível. E eu tentar, afinal, se calhar vai dar. Pode correr mal, um grande atleta não corta sempre a meta, mas tenta. E o tentar, o desafiar-se, para mim é a grande vitória. Eu espero poder ter saúde e força para continuar assim. A força que tu provaste a ti mesmo que tinhas ao passares pelo processo do cancro fez-te acreditar que era mais fácil fazeres um Ironman? Eu sabia... Há uma coisa muito engraçada com o Ironman que me aconteceu. Muita gente usa o Ironman como mais um desafio. Mais um. Porque, no passado fez uma maratona, no passado fez um trail,
No passado inscreveu-se no Irox. No passado quer fazer uma coisa qualquer e também quer fazer um Ironman. Mas usa o Ironman, de certa forma. E depois do Ironman não quer saber mais de triatlo. No meu caso, felizmente não aconteceu isso. No meu caso, eu comecei do triatlo mais básico, a nadar em piscina, até fazer uma corrida de 2 km, até fazer um Ironman que tem 4 km a nadar, praticamente, 3.8, tem 180 km de bicicleta e tem a maratona. E depois do Ironman, a minha vontade de fazer novo Ironman estava lá. Mas a minha primeira garantia foi: eu adoro isto. O triatlo é para continuar. Portanto, eu tenho essa felicidade e não fazer o triatlo porque é um desafio e amanhã já não quero. Portanto, é um desporto que eu adoro, que me dá muito orgulho, mas que quero continuar a fazê-lo, a praticar. E, portanto, acho que de certa forma o processo de preparação para o Ironman não foi assim tão custoso, porque eu adoro praticar a modalidade. E de certa forma facilitou, mas é muito duro. A preparação para o Ironman é muito mais dura que a realização do Ironman. E eu, na véspera do Ironman, sinto que estou preparado, com uma boa preparação. Mas não posso ambicionar fazer um Ironman se não me preparar. E muita gente comete esse erro. Portanto, o segredo está numa boa preparação. Numa preparação com calma, com altos e baixos, que faz parte do processo, e com muita boa orientação. Eu também tive a felicidade de a ter. Isso é que vai fazer toda a diferença. Vai tornar o anything is possible. Porque, de facto, qualquer pessoa faz. Não estamos a falar de fazer tempos. Menos o Paulo que tem 90 quilos. Faz, sim, senhor. Faz, sim, senhor. Desculpa, Paulo, teve de ser. São 94. Mas errada. E nesse processo, tu tens o sonho de uma bicicleta. Eu estive em Cascais 2 vezes e fiquei apaixonado pela zona. O Ironman Portugal faz um trabalho excelente, já começa a ser reconhecido lá fora, por todo o cenário, todo o evento. Eu costumo dizer às pessoas: esqueçam o triatlo, ide a Cascais ver o evento. Podia ser outra coisa qualquer, mas ide a Cascais ver o evento. É de arrepiar. 4.000 atletas, 90 países, metidos num concelho de Cascais. Fantástico. Portanto, estou apaixonado por aquilo. Entretanto, chego lá, vejo a maioria dos atletas com bicicletas de contrarrelógio. E a minha ideia é: a minha velhinha bicicleta de 13 anos é a mais barata que está aqui. É a mesma coisa que ver um Fiat 500 junto dos Ferraris. Mas eu pensei logo: ela também vai cortar a meta. Não é por ter uma bicicleta barata, velha, não apropriada a triatlo de longa distância, que é uma bicicleta de estrada normal, mas ela vai cortar a meta. Ela veio comigo até aqui e vai comigo cortar a meta. Assim foi. Mas é verdade que quando chegamos a este patamar de ambição natural e de querer ter prazer e olhar para trás para esta luta, adorava ter uma bicicleta nova preparada para triatlo. É uma bicicleta algo dispendiosa e então já tinha em mente há uns tempos fazer um crowdfunding e lancei recentemente no GoFundMe um projeto para ver se me podem ajudar, de certa forma simbolizar estes 15 anos de luta para num próximo triatlo longo, um triatlo de longa distância, poder beneficiar e divertir-me, que é aquilo que eu disse há pouco, adorava poder usufruir dessa experiência numa bicicleta de contrarrelógio. Pessoal, nós vamos deixar aqui em baixo o GoFundMe do Pedro e vamos pedir também que identifiquem aqui em baixo o pessoal que pode patrocinar uma bicicleta para o Pedro. Portanto, fica aqui o nosso pedido como BMS, vamos concretizar este sonho. Obrigado. Vamos a isso. E fazer com que esta tua jornada seja uma fonte de inspiração para pessoas que acreditam que depois de passarem por um processo destes, eu cheguei ao fim. Pronto, eu tenho que me entregar. Tu passas muitas vezes pela expressão entregar e tu és o melhor exemplo, que é tudo uma questão de perspectiva. E nós provavelmente
queixámos-nos e desistimos com coisas que para ti foram o dia mais fácil do processo. Sim, eu posso-vos dizer que tive muitos dias difíceis, muitos mais dias difíceis que dias agradáveis neste processo, mas sempre acreditei na causa maior que eu estava a passar. O facto de eu ter tido um compromisso com um amigo, eu não podia desistir, mas também tinha plena consciência que isso podia acontecer. Então tudo fiz. Eu lembro perfeitamente de estar a treinar no processo duro da preparação do Ironman, em que quando eu estava a correr, eu pensava no projeto e eu arrepiava-me. Por um lado, estar feliz por estar a poder a contribuir para um sonho meu e de alguém. Segundo, por ter saúde para poder estar a fazer aquilo. Pelo que já passei, eu estou aqui hoje a preparar-me para um Ironman. E terceiro, isto vai ser duro, mas eu estou cá. E então não pensar muito na meta, mas não pensar muito no futuro. Pensar, eu tenho que fazer o trabalho de casa. Hoje vai-me ser difícil, amanhã vai ser difícil, na próxima semana vai ser muito difícil, mas eu tenho que estar lá. A questão da disciplina é fundamental. Tudo se torna mais fácil quando temos um propósito gigante. E eu acho que tive esse propósito, mas no ano seguinte, o orgulho de ser convidado pela organização do Ironman Portugal também me deu um compromisso gigante. E felizmente já olhei para a prova, eu sorria lá porque, uau, isto tudo foi possível. Foi possível concretizar a meta do Full Ironman, 12 horas e 40 em esforço. Foi possível, no ano seguinte, tive saúde, tive ambição e tive o reconhecimento, em que o Ironman Portugal considerou que eu merecia aquela inscrição. E poder estar lá, fazer novamente uma prova desafiante, ter conseguido preparar sem lesões, sem imprevistos, cortar a meta novamente, e a cereja em cima do bolo foi receber a medalha do organizador. Isso para mim me dá muito orgulho e dá-me vontade de continuar a fazer coisas fantásticas, como seja pegar na bicicleta e ir até longe e olhar para trás, mas pedalar para a frente. Acho que isso para mim é o sinónimo de que estou vivo, o sinónimo que fiz trabalho de casa e o sinónimo que eu quero continuar. Porque podia agora, não, isto chega, vou-me pôr no sofá e de certa forma que envelhecia rapidamente. Eu quero envelhecer com o máximo de saúde que o meu corpo me permitir, mas em cima disso tudo, o meu contributo é que vai fazer toda a diferença. Não é esperar que o dia isto seja bom, não é esperar que não tenha azar, é fazer aquilo que eu devo fazer. Espetacular. Pergunta final. Se tivesses a missão de elevar os 5% da população portuguesa que pratica exercício físico para 95%, por onde é que tu começavas? Eu começava por aquela expressão de sair do sofá e fazer alguma coisa. É uma batalha que eu tenho com pessoas próximas, mas é a figura de sair do sofá. É façam alguma coisa. Só vão perceber depois de terem um retorno da sensação agradável que por trás. E de certa forma, eu percebendo isso tudo há muito tempo, é uma droga que eu não me livro dela. Muito bem. Eu acho que fazia muito bem a toda a gente ter contacto com pessoas que passaram por uma experiência como tu passaste, porque muda completamente a perspectiva que nós temos dos nossos problemas. Eu acredito que eu treino muitas horas por semana, sou também muito dedicado ao treino por questões de saúde mental. Para mim é... E não acho nada que tenhas. Estou a brincar. Não, saúde mental? Pronto, vamos passar essa à frente. Mas a verdade é que muitas vezes também me questiono muito e me pergunto porque é que algumas dificuldades me aparecem, e se eu estiver se eu estiver em contacto com realidades que me põem a perspectiva em causa, eu começo a perceber que eu sou um abençoado e que tenho uma vida perfeita e que não há nada que queixar quando tu sabes de pessoas que com muito menos condições fazem. Posso mais. dar um caso concreto que aconteceu comigo. Esse dia nunca mais me vou esquecer. Há um ator americano
que tem uma associação sobre o cancro, em que é uma dedicatória à mãe, portanto, uma homenagem à mãe falecida do cancro. E ele tem uma organização que promove a atividade física, pronto, devido ao cancro. E ele tinha um evento, portanto, um horário nada adequado para nós, em que o evento começava às 11 da noite. E aquele evento estava numa plataforma de ciclismo, a Zwift, em que ele todos os anos faz esse evento. Eu, nesse dia, tive um dia horrível. Mas eu tinha definido para mim, não, eu tenho que ajudar a causa. Aquilo é muito eu. Tem a ver muito comigo. Então estava tão cansado, mas às 11 horas tive que ir para cima da bicicleta. E fiz o evento. Era cerca de 1 hora a pedalar. E isso é... Nós também temos de ser autênticos nisto. Portanto, fazer desporto para mostrar aos outros, não. Fazer desporto porque é fixe, só porque é fixe, não. Tem que haver um propósito. Propósito de saúde, propósito de desempenho, propósito de desafio, mas, sem dúvida, que faz toda a diferença. E é um bom equilíbrio para a nossa saúde mental, é um bom equilíbrio para o trabalho, é um bom equilíbrio para nos levarmos mais longe da melhor forma possível. E isso está em nós sentimos isso. Outro exemplo tem a ver com tu não teres o melhor dia para treinares. Tu nunca vais encontrar o melhor dia para treinares. Mas não encontrei ninguém que me diga eu fui treinar mal e vim pior. E comigo acontece, e tenho a certeza com toda a gente, eu fui treinar mal e vim melhor. Portanto, o retorno do treino, da atividade é sempre boa. Tirando lesões, logicamente. Portanto, isso é sempre uma vitamina, uma motivação para continuarmos. Da próxima vez que me apetecer desistir, vou-me sempre lembrar disso. Estou agora lembro. Se chegaste até aqui, muito obrigado e por favor partilhe esta mensagem com alguém que devia ouvir a mensagem do Pedro. Esteja em condições que precise, por passar por dificuldades de saúde, esteja noutra condição qualquer, mas que possa aprender com o exemplo que o Pedro deixou cá, que isto é tudo uma questão de perspectiva e enquanto nós acreditarmos, nós conseguimos dar passos em frente. Nós voltamos na próxima semana. Pedro, Obrigada. maior sorte para o teu projeto e vamos esperar que seja rápido essa bicicleta aí a chegar. Obrigado. E que o teu sonho seja Obrigado pela ajuda, tudo bom. Obrigada. Obrigado, Pedro. Deus.